Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou, hoje dia 15 de fevereiro de 2014. Durante esta semana eu tive a oportunidade de fazer várias entradas no mercado, duas no par Libra-Yen e duas no par Euro-Dólar. No par Libra-Yen, como se lembram da semana passada, onde eu já tinha tido duas entradas fantásticas de compra também, baseei-me para entrar no mercado precisamente na ação do preço, não conseguir quebrar esta linha de suporte traçada no nosso gráfico para a parte de baixo e manter-se a trabalhar acima da nossa EMA 55. Para a primeira entrada, eu tive outro sinal bastante forte, foi precisamente uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador, fundos mais altos na ação do preço, fundos mais baixos no nosso indicador, o que me permitiu uma extra confirmação para esta negociação de compra. Nosso stop loss abaixo da EMA 55 e do fundo desta ação do preço, e o nosso take profit uns pips abaixo desta linha de resistência que já estava marcada no nosso gráfico de tempos anteriores. Portanto, valendo-me da minha cábula, nesta negociação tivemos um risco de 66 pontos, uma mais-valia de 129 pontos, o que deu um risco-reward de 1 para 1.9. Excelente risco-reward e uma negociação muito tranquila. A segunda negociação mantive o mesmo princípio, a negociação de tendência. A ação do preço quebrou esta linha de resistência para a parte de cima, fechou acima desta linha de resistência. O nosso indicador deu precisamente o cruzamento e o sinal de compra, entrada no mercado na vela a seguir, stop loss abaixo desta linha de suporte intermédia que entretanto marquei no gráfico, e o nosso take profit uns pips abaixo da outra linha de resistência que já estava também projetada no nosso gráfico de tempos anteriores. Portanto, outra negociação de tendência com indicação do nosso indicador e da ação do preço a confirmar a nossa entrada. Portanto, nesta negociação tivemos um risco de 86 pontos, uma recompensa de 124 pontos, portanto, o que equivaleu a um risco profile de 1 para 1.4. No total desta semana, neste par, tivemos uma recompensa de 3.3% em duas entradas no mercado. Como eu vos disse, fiz também duas entradas no par Euro-Dólar, que vou passar a mostrar-vos de seguida. Muito bem, no par Euro-Dólar, eu tive duas entradas no mercado e ainda as tenho ativas. Como vocês podem ver no nosso gráfico, os meus vários níveis mantêm-se no mercado, portanto, duas posições de compra. A primeira posição já está com algum lucro, visto que eu já projetei o meu stop loss acima da minha entrada, portanto já consegui bloquear alguns lucros na primeira posição. A segunda posição ainda está a correr, ambas as posições estão a correr, mas eu vou tentar-vos explicar porque é que me baseei na entrada no mercado nestas duas posições no par Euro-Dólar. Ambas as posições basearam-se precisamente no aparecimento de uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador, como vocês podem observar. A ação do preço a fazer fundos mais altos e o nosso indicador a fazer fundos mais baixos. Houve a primeira negociação, foi baseada numa negociação de contratendência, visto que a ação do preço estava a trabalhar abaixo da nossa EMA 55, e a segunda negociação, uma negociação de continuação de tendência, que foi entrada quando a ação do preço conseguiu quebrar e fechar acima da EMA 55, tendo o nosso indicador projetado precisamente a continuação do uptrade. Como vocês podem ver, a nossa linha de RSI sempre a trabalhar acima da nossa linha de sinal, o que nos deu mais confiança na entrada numa negociação de compra neste par. Portanto, eu inicialmente tinha posto para ambas as posições um stop loss abaixo
precisamente deste fundo do mercado. E para a minha primeira posição eu tenho um target na extensão 127.2 deste fundo a este topo, projetada para cima, e o meu segundo target para a minha segunda posição na extensão 141.4 da mesma projeção de extensão Fibonacci. Eu durante ainda não fechei as duas posições. Posso-vos dizer que neste momento tenho na primeira posição 92 pips de mais-valia e na segunda posição tenho à volta de 66 pips de mais-valia. Eu não fechei estas pelo menos uma das duas posições neste nível que já vinha de tempos anteriores no nosso gráfico, este nível intermédio. Como vocês podem observar, a ação do preço nunca conseguiu quebrar realmente para o upside este nível de resistência, onde eu poderia ter posto o meu target de uma das posições. Não o fiz porque não estava presente durante a sexta-feira, não estive presente na minha TradeStation e, como eu já vos disse, por norma, o meu sistema implica que nós tenhamos um ponto de entrada, um ponto de stop loss e depois um target. E esperar que o mercado faça uma das duas coisas. Ou que nos tire fora do mercado atingindo o nosso stop loss, ou nos tire fora do mercado atingindo o nosso take profit. Portanto, como nenhuma dessas duas situações aconteceu ainda, e eu tenho as minhas posições de target bem definidas, deixei ficar durante o fim de semana as posições ativas e durante o início da segunda-feira vou ver como é que a ação do preço vai portar e ver se haverá necessidade de fechar pelo menos umas das posições ou manter tudo como está. Eu prevejo que poderá haver um pequeno retracement durante o início da semana. A VIT está talvez em EMA55, a ação do preço VIT está em EMA55 ou até mesmo esta linha de suporte e depois continuação do nosso uptrend até aos nossos targets definidos no mercado. Vocês podem olhar, a linha de mercado já está numa zona de extrema overbought e vamos ver o que é que a ação do preço nos vai proporcionar durante o início da semana que vai começar. De qualquer forma, vou-vos mostrar o que é que eu já escrevi no meu diário de negociação. Portanto, se tudo correr bem, se estas duas posições chegarem a bom porto, como vocês podem observar, eu tenho euro-dólar aberta, portanto, uma posição de compra. A primeira posição tinha um risco porque já está com os pipos de bloqueados, mas tive inicialmente um risco de 44 pontos, com mais-valia de 126 pontos, portanto um risco-reward de 1 para 2.8, o que é uma excelente negociação. E a segunda posição, que se mantém aberta também, como vocês podem ver aqui, tive um risco inicial, falta-me alterar aqui isto, peço desculpa, vou aproveitar falando e alterando, um risco inicial de 30 pontos, uma mais-valia inicial de 136 pontos, o que equivale, como vocês podem observar, a um risk-reward fabuloso de 1 para 4,5. Portanto, são estas negociações que justificam o risco de nós estarmos no mercado e vamos ver se de facto eu consigo ter as duas posições a atingirem o meu target inicial. Se for o caso disso, irei ter só neste par 7.3% de mais-valia. Neste momento tenho à volta de 2% de mais-valia bloqueados, portanto vamos ver o que é que acontece durante a semana que vai iniciar-se. Resumindo, 4 entradas no mercado, 2 estão ativas e 2 já terminaram. As que terminaram teve uma rentabilidade de 253 pontos, 3.3% da nossa conta, o que equivale numa conta de 10 mil euros a 330 euros de rentabilidade esta semana. Creio que tenha sido claro, já sabem que
Podem sempre acompanhar os nossos vídeos, as nossas notificações semanais, ter todas as informações sobre o nosso curso técnico de negociação no nosso site oficial www.negociar-forex.com, onde tem lá tudo explicado sobre o nosso curso e como aceder a ele e o que é que vocês poderão esperar aprender com esse curso. Tudo o que vocês veem aqui semanalmente é baseado no nosso curso técnico de negociação, portanto, nós tentamos negociar de uma forma muito tranquila, de uma forma muito calma, sem grandes indicadores, sem grandes confusões, sem robôs, sem nada disso. Apenas a ação do preço, baseada em divergências, baseado em negociações tendenciais, de contratendência e com stop losses e targets muito bem definidos, baseados em projeções Fibonacci e níveis-chave de suporte e resistência. Nada mais por esta semana, continuação de um bom fim de semana, um grande abraço e até breve.